Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a vocês que já se conectaram. Para quem não me conhece, sou José Fernando Dantas, sou coordenador de acesso a mercados aqui na Abimo e vou estar coordenando as nossas atividades hoje durante essa manhã. Hoje a gente lança mais um webinar da série de acesso a mercados, com foco no setor de dispositivos médicos no Uruguai. Ao longo dessa manhã, a gente vai contar com a participação aí de diferentes parceiros da Abimo, que vão apresentar a vocês as diferentes características sobre o mercado uruguaio de dispositivos médicos e as oportunidades comerciais para as nossas empresas associadas. Queria, antes de mais nada, tomar essa oportunidade para cumprimentar e passar aqui pela agenda que a gente vai ter com os nossos parceiros. Vou começar fazendo uma exposição aqui pela Abimo, tratando da balança comercial do setor de dispositivos médicos, Brasil e Uruguai. Na sequência, convidarei o João Paulo Tavares, que é chefe do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil em Montevidéu. Obrigado, João, pela presença, que vai apresentar os dados da macroeconomia uruguaia e as informações sobre o setor de saúde no Uruguai. Logo depois, a Sandra Rebouças, que é da Coordenação de Análises de Mercado da Apex Brasil, que vai apresentar as oportunidades comerciais presentes aí no mapa de oportunidades da agência. E a gente encerra ali a sessão de apresentações com a exposição do Paulo Passarini, que é CCO do Grupo Passarini, que vai passar aí pelos principais processos para registro de produtos de dispositivos médicos aí no país. De novo, muito obrigado a vocês, por terem aceito o convite da BIMO de participarem hoje do nosso evento. Tenho certeza que as informações compartilhadas aqui por vocês vão ser de muita utilidade aí pelas empresas, que estão nos assistindo. Bem, eu vou então aqui iniciar a exposição, como eu tinha adiantado, e passar só alguns avisos aqui técnicos. Eu vou conduzir aqui as apresentações e chamando os nossos palestrantes para a exposição. Eu vou pedir a gentileza de quem estiver assistindo manter o microfone fechado durante as exposições para a gente evitar qualquer interferência e pedir para que vocês reservem as perguntas para o final. A gente deixou ali uma sessão de perguntas e respostas logo depois da última apresentação. E vocês vão ser convidados a apresentarem suas dúvidas tanto pelo chat ou quem quiser interagir aí pelo microfone também. E fiquem à vontade também caso queiram me mandar aqui alguma mensagem no WhatsApp, que eu vou estar monitorando isso. Apresentações que vão ser utilizadas aqui, a gente vai compartilhar com vocês depois. O webinar está sendo gravado. Como de costume, a gente vai disponibilizar ele assim que a gente finalizar no canal do YouTube do Brazilian Health Devices. E aí já fica um aviso também para quem perdeu alguma última edição dessa série, todo o conteúdo está na nossa playlist lá no YouTube. Só buscar por Brazilian Health Devices que vocês vão ter acesso. Bem, iniciando aqui de fato o conteúdo, é, queria passar aqui alguns destaques sobre o Uruguai, para introduzir vocês nesse assunto. O Uruguai é um país que tem aí a menor taxa de pobreza na América Latina. Em 2023, o país manteve uma das menores taxas, com apenas 6,7% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. A classe média corresponde a cerca de 60% da população do país, o que torna também o Uruguai reconhecido aí pela alta renda per capita. Então, é um país onde as pessoas têm uma renda per capita muito alta e a população aí de média classe representa a maioria. Esses dois primeiros fatores somados, resultam aí que o Uruguai é um dos países mais caros para se viver no mundo. Em comparação a outros países da América Latina, os preços que são praticados no Uruguai são superiores a desses outros países da região. Chegam a ser quase o dobro aí de países como Bolívia e México e cerca de 20% superiores aos preços praticados aqui no Brasil ou na Argentina, que são os países vizinhos aí,
e que, junto ao Uruguai e ao Paraguai, formam o Mercosul. Em termos de balança comercial específica do setor de dispositivos médicos, o Uruguai é o quinto principal destino das exportações brasileiras desses produtos aqui na América do Sul. Ficam à frente, então, em volume de importação aí do produto brasileiro, a Argentina, o Chile, a Colômbia e o Paraguai. O Uruguai é um dos países latinos que mais investe no setor da saúde. A gente vai observar um pouco mais à frente com a exposição aí do João, que o Uruguai tem um sistema de financiamento diferente do setor da saúde. Então, o recurso do governo é aplicado de uma forma diferente e isso, consequentemente, alavanca aí, esse resultado em questões de investimentos do setor público no setor da saúde. E uma última característica que eu gostaria de ressaltar quanto ao Uruguai é a alta dependência de importações. Então, a indústria local tem um nível aí de produção muito baixo e aquém da demanda nacional. Então, o país recorre realmente ao produto importado para atender às suas necessidades. Bem, em 2024, o volume de importação do Uruguai no setor de dispositivos médicos somou aí 476,6 milhões, que teve um crescimento de 11,86% em relação a 2023. Hoje, os principais fornecedores de dispositivos médicos para o Uruguai são Estados Unidos, Alemanha, China e Brasil. E aqui, na América Latina, como o Brasil é o primeiro fornecedor, ele segue ali na sequência a Argentina e o México. Aqui, em termos comparativos, para que vocês vejam os países aqui, os principais da América do Sul, o volume de importação de cada um deles. A exceção aqui do Brasil, que a gente não colocou, que é aqui na região principal exportador e também importador desses produtos, a gente não está observando isso, só realmente aqui os outros países da região. A Colômbia é o país que mais importa dispositivo médico, seguido daí Argentina, Chile, Peru, Equador e na sequência o Uruguai. É um mercado de uma população menor em comparação a esses outros mercados, a esses outros países e por isso também o volume de importação menor. É, Só em questão de comparação, o volume de importação na Colômbia chega ali no número de 3,44 bilhões, enquanto no Uruguai o volume é de 476 milhões no total. Já no que se refere à exportação, o volume de exportação é relativamente menor do que o da importação, como eu já havia comentado anteriormente. Então, em 2024, somou-se aí 85,66 milhões em dispositivos médicos exportados pelo Uruguai. Houve um crescimento, numa porcentagem menor também do que a gente observa na importação. Em 2024, foi de 4,13% em relação ao ano anterior. Diferente ali do que a gente observa na importação, os produtos exportados pelo Uruguai têm ali uma concentração também um pouco maior nos países vizinhos. Então a gente percebe ali, além dos Estados Unidos, Paraguai, Holanda, o Brasil e o Chile. E ali em destinos na América Latina, o Paraguai, Brasil e Chile sendo os três primeiros, seguidos de Argentina e Bolívia. É importante mencionar que os Estados Unidos é o principal parceiro comercial para o setor de dispositivos médicos do Uruguai, sendo aí o principal destino das exportações uruguaias e também origem das importações. Ah, Aqui também, só em termos comparativos, assim como a gente fez no slide anterior, a Colômbia também na região é o principal país exportador de dispositivos médicos, mas o Uruguai está ali como quarto principal. Antes vem o Chile e a Argentina, e depois do Uruguai e o Peru tem um volume de exportação menor do que o do Uruguai. E em termos de comparação, né, como eu comentei, a, a Colômbia com exportações de 286 bilhões e o Uruguai com 85,6 milhões. Bem, agora tratando em específico da relação comercial Uruguai e o Brasil, eu vou trazer algumas informações aqui quanto à balança comercial.
Em 2024, o Brasil exportou 23,11 milhões para o Uruguai em produtos do setor, que representou um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. O Uruguai hoje representa 8,35% das exportações brasileiras de dispositivos médicos. Aqui a gente traz uma exemplificação de alguns dos principais produtos que são exportados. Então, a gente tem tanto produtos médico-hospitalares, como esses categories esterilizados que são utilizados para sutura, artigos aparelhos ortopédicos, que é uma NCM mais geral, mas que desponta ali como uma das principais exportações do país. As preparações para exames de radiologia e também os aparelhos de raio-x e as seringas, agulhas e catéteres. Então, são alguns produtos e grande parte deles os produtos que são os descartáveis. Bem, em termos dos segmentos aí do setor de dispositivos médicos, a gente pode observar uma grande concentração de produtos do segmento médico-hospitalar, que representa aí 79% de tudo que o Brasil exporta para o Uruguai no setor de dispositivo médico. Aí as exportações foram acima dos 18 milhões, enquanto os outros segmentos de laboratório, reabilitação e odontologia exportaram em cerca de 1 milhão cada. É, Todos os segmentos apresentaram uma variação positiva em relação ao último ano, com destaque aí para o setor de reabilitação, que as exportações cresceram 52%, e o setor também médico-hospitalar, que além do maior volume, também apresentou um crescimento aí de 28%. Como eu comentei, as exportações somaram aí 23 milhões, tiveram um crescimento de 25% em relação ao último ano. Bem, aqui com o acesso que a gente tem aqui na BIMO das plataformas de comércio exterior, a gente consegue fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre o Uruguai e também tendo em vista que as informações que a aduana uruguaia disponibiliza para consulta, a gente consegue chegar nesses resultados. Eu destaquei aqui um produto de cada segmento, mas só para exemplificar, a plataforma permite a gente pesquisar todas as NCMs, mas eu trouxe um do segmento de odontologia, um de laboratório e também um de médico hospitalar, para que vocês tenham visão. E a gente consegue observar qual que é a representação do mercado de cada país, onde o Brasil está atuando melhor do que, onde o Brasil está atuando melhor e onde a gente precisa melhorar. A exemplo do produto de odontologia, o Brasil hoje é o principal fornecedor para o Uruguai desses produtos, da NCM 90184999, que são instrumentos e aparelhos para odontologia. Seguem aí a Argentina e a China como segundos, outros ali principais fornecedores. De principais stakeholders, nessas informações compartilhadas pela aduana, a gente consegue ver quem são os importadores. Então, quem são as empresas que estão atuando ali como dealers, que estão comprando um produto estrangeiro e distribuindo no mercado uruguaio. E aí a gente destacou ali quais são as principais empresas em volume importado. Dental Castro representa aí 17,35% do mercado para esse produto, seguido dessas outras duas empresas. Já no de laboratório, produtos de laboratório que são os reagentes, da NCM 3822-1990, a gente vê que o Brasil já não está numa boa posição aí em relação a outros concorrentes. Estados Unidos é o principal fornecedor, representando aí 30% do mercado para esse produto, seguido da Alemanha, Irlanda, e o Brasil está lá em nono lugar, com 2,43%. E ali tem as empresas que são as maiores importadoras e distribuidoras no país. Cambisul, Isasa Uruguai e a Tresul. A lista é muito extensa das empresas que atuam e também dos países que fornecem. A gente colocou aqui só os destaques, tá? E por último, o produto ali de médico hospitalar, que são os instrumentos e aparelhos para medicina, da NCM 9018-9099. Igualmente, o Brasil não está numa boa colocação de fornecimento desses produtos. Estados Unidos, como eu comentei, sendo o principal parceiro, está ali como principal fornecedor, seguido também da Alemanha e da China. E o Brasil em 13º. E as empresas ali que se destacam no mercado como maiores importadoras desse produto
São a Nelson Arcos, a Tecnovar e a Electropast. É, para que vocês vejam o exemplo dessas informações, essa é a forma como a gente extrai a informação da plataforma. A gente faz uma busca pela NCM e a plataforma traz para a gente informações sobre cada operação de importação daquela NCM no país, no período que a gente deseja pesquisar. E a gente consegue ver o país de origem dessas importações, o volume de importação, ou seja, quanto que foi o valor importado, a quantidade comercial, o nome do importador, qual que foi a aduana, a via de transporte e algumas outras informações. É importante destacar que nem todos os países abrem a informação dessa maneira, como o Uruguai. Outros países têm muitas restrições, incluso o Brasil, em que a gente não consegue ver quem são os importadores, por exemplo. A gente tem uma informação muito mais limitada. Mas eu queria passar ainda assim essa informação e usar e aproveitar que a gente está comentando sobre o Uruguai para informar de que quem precisar das associadas desse tipo de informação comercial para ajudar aí nos estudos de inteligência que vocês fazem, para que vocês entendam um pouco melhor sobre cada mercado, vocês podem solicitar esse acesso dessas informações para a BIMO. A gente extrai a informação da plataforma e compartilha com vocês. Isso não tem nenhum custo, a gente oferece isso para as empresas associadas. Sobre as importações agora, o Uruguai não figura entre os 50 principais países de origem de importação brasileira de dispositivo médico. Como eu comentei, não é um dos fortes aí de atuação comercial do Uruguai, esse setor. O volume de importação brasileira ficou em 2024 em 3,2 milhões, o que representou também um decréscimo em relação a 2023 de 36,84%. E o Uruguai representa aí 0,2% de tudo que o Brasil importa nesse setor. Para que vocês vejam alguns exemplos de produtos, então, sondas, catéteres e cânulos, que são descartáveis, os marca-passos, partes e aparelhos de equipamentos de eletrodiagnóstico, reagentes, de laboratório e também outros tipos de reagente aí de origem microbiana. Então, são produtos também mais simples, mas que compõem aí a pauta de importação brasileira. Bem, agora olhando a segmentação aí desses setores, desculpa, os segmentos do setor, a gente consegue observar que médico hospitalar também representa a maioria ali da importação, 91%, seguido do setor de laboratório, que representa ali 8%. Em 2024, o Brasil não importou do Uruguai nenhum produto de odontologia e também nem de reabilitação. Todos os segmentos representaram um decréscimo em relação ao último ano, totalizando ali, como eu comentei, 36,84%, um volume menor, né, do que o comparado no último ano. Bem, para finalizar e a gente dar sequência aqui nas nossas apresentações, só queria reforçar de que todas essas informações que a gente compartilhou estão presentes no nosso estudo de mercado sobre o Uruguai. Além dessas informações de balança comercial, a gente apresenta a vocês algumas poucas informações sobre o mercado, também sobre o processo de registro de produtos. A gente apresenta uma lista de distribuidores nesse estudo. E aí é uma informação completa para que vocês entendam um pouco mais sobre o potencial de atuação de vocês nesse país. Lembrando que, assim como as informações que eu compartilhei anteriormente sobre as importações dos estudos, a gente também fornece aos associados sem nenhum custo. Então, quem tiver interesse de receber, por favor, não deixe de enviar para a gente essa solicitação por e-mail. Vou deixar aqui no chat meu e-mail para quem ainda não tenha. Estamos aqui abertos para contribuir com qualquer informação que vocês necessitem. E, bem, dando sequência ao nosso webinar, vou passar a palavra agora ao João Paulo, que é chefe do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil em Montevidéu, que vai apresentar a vocês informações sobre a economia uruguaia e também detalhes aí sobre o funcionamento do sistema de saúde lá no país. João, por favor, fique à vontade.
Bom dia, José Fernando. Agradeço aí a introdução, agradeço também o convite para participar aqui do seminário. Meu agradecimento também para todos os associados da BIMO e para a representante da PEX. Bom, como o José Fernando falou, eu sou o encarregado do SECOM do Uruguai. Ah, Nosso sistema no Itamaraty funciona assim: cada embaixada tem um setor encarregado da promoção do comércio exterior brasileiro, dos investimentos brasileiros, que se chama SECOM, e normalmente é chefiado por um diplomata de carreira, como é o meu caso aqui. E, além disso, também os SECOMs estão presentes em alguns consulados maiores, né? As embaixadas sempre ficam nas capitais, os consulados ficam nas cidades em que há presença de comunidade brasileira. Presença, sim, significativa. Ah, eu vou fazer aqui um share screen para fazer a apresentação de PowerPoint. Bom, aqui nossa principal função é fomentar os negócios entre Brasil e Uruguai. Estamos também à disposição de todos os senhores para qualquer informação que a gente possa facilitar. Começo então comentando brevemente aqui uns dados gerais sobre o Uruguai. Como o José Fernando já tinha comentado, o Uruguai é um país que tem um PIB per capita elevado. A estimativa para 2024 é de US$ 23.000, que torna o mais alto da América do Sul. Talvez seja ultrapassado aí pela Guiana, mas a Guiana é um caso à parte porque eles descobriram uma jazida de petróleo muito grande. Então, a renda per capita alta não reflete necessariamente a realidade econômica do país, né? Ah, o PIB uruguai está em US$ 82 bilhões, com 3,5 milhões de habitantes. É um PIB que se aproxima assim de estados do tamanho de estados importantes brasileiros, né? Mais ou menos como o Paraná. Ah, Quando a gente vê o tamanho do mercado uruguaio, muitas vezes há um certo preconceito em imaginar que seja um mercado pequeno. Mas a gente vai ver que não é um mercado tão pequeno assim, é um mercado que tem sua importância. A, a história econômica do Uruguai ela é quase que uma versão invertida da história econômica do Brasil. O Uruguai, no início do século XX, era um país relativamente rico, enquanto o Brasil era um dos países mais pobres da América do Sul. O Brasil teve um longo período de crescimento econômico aí, que vai até mais ou menos 1980. Enquanto isso, o Uruguai estava vivendo uma estagnação econômica. Depois, o Brasil passa a viver assim, um ciclo de top and go, né? Você tem um ano de crescimento, seguido de um ano de estagnação. E o Uruguai conseguiu manter um crescimento um pouco mais regular que permitiu eles chegar a esse nível de desenvolvimento. Aqui, quando a gente vê o comércio bilateral do Brasil com o Uruguai, a gente vê que ultrapassa parceiros que são historicamente importantes para o Brasil, né? Portugal, Suíça, África do Sul, que é um grande país em desenvolvimento, Nigéria, outro grande país em desenvolvimento, e ultrapassa a Noruega, Dinamarca. No ano passado, o Uruguai absorveu aí 2,7 bilhões em exportações do Brasil e nós compramos 2,2 bilhões do Uruguai. Você vê que o saldo é positivo para o Brasil e assim tem sido historicamente. Se você analisar os últimos 100 anos, provavelmente em uns 95 o saldo terá sido positivo para o Brasil. Aqui a composição da pauta de exportações, a gente vê uma concentração grande em veículos
automóveis de passageiros, em partes de veículos automóveis, em automóveis de transporte. Existe também a carne bovina e suína. É um setor em que há uma, uma espécie de integração maior entre a indústria brasileira e uruguaia, inclusive com a participação de indústrias brasileiras aqui com investimentos no setor produtivo uruguaio. Ah, então, vamos aqui ver os custos que os produtos brasileiros têm ao chegar no mercado uruguaio. Para a grande maioria dos NCMs de dispositivos médicos, a tarifa de importação é zero. Isso porque estão cobertos assim, pelos acordos do Mercosul. Agora, quando chega aqui, eles têm que pagar os impostos que um produto uruguaio também pagaria. No caso, é o IVA, que tem uma alíquota de 22% mais 10%, e o IRAE, que tem uma alíquota que varia de NCM para NCM, podendo chegar até a 15% no máximo. Ah, quando a gente compara com países de fora do Mercosul, a gente vai ver que, em muitos casos, esses países também pagam tarifas relativamente baixas para importar dispositivos médicos. Tarifas variam entre 0,2%, chegando até 14%. Aqui vocês vão ver que o número que eu utilizei não é o mesmo número do José Fernando. Isso porque as NCMs que eu selecionei aqui não são as mesmas que ele selecionou. O José Fernando terá selecionado uma, uma pauta mais ampla de itens. Então, eu cheguei a um número de 140 bilhões para o mercado importador uruguaio. Melhor a gente pensar no número do José Fernando, que reflete mais o universo de produtos exportados, potencialmente exportados pela Bimo. Os produtos e dispositivos médicos aqui precisam ser registrados junto ao Ministério da Saúde Pública, né? Isso tem que ser feito pelo representante local. E agora eu vou falar aqui dar aqui uma visão breve, um panorama geral sobre o Sistema Nacional de Saúde Uruguaio. É um sistema que foi reformado em 2007, trouxe aí algumas inovações e, do meu ponto de vista, é um sistema que funciona de forma bastante interessante. Ele garante acesso universal à saúde, mas no Brasil, grosso modo, como é que funciona? A gente tem uma rubrica no orçamento público que distribui recursos para o SUS, e o SUS dá acesso a uma série de tratamentos a qualquer residente no Brasil. E até a não residentes, né? Se tem um turista estrangeiro que precisa de acesso ao SUS, ele tem sem nenhum custo. Aqui no Uruguai, essa reforma de 2007 instituiu um fundo. Então, os recursos da saúde pública não vêm diretamente do orçamento federal, eles vêm de um fundo chamado FONASA. Esse fundo é constituído com contribuições dos trabalhadores, varia aí entre 3 a 8% da remuneração bruta, contribuições dos empregadores, se não me engano, fica em torno de 5%, também descontado na folha, e contribuições do Estado. O fundo garante, assim, acesso aos 3 milhões, mais ou menos 3 milhões e meio de habitantes do Uruguai. Tanto aos contribuintes para o fundo, que são mais ou menos 2 milhões e meio, quanto aos não contribuintes. Quem são esses não contribuintes? São menores de idade, trabalhadores da economia informal, desempregados, pessoas que têm algum tipo de discapacidade para o trabalho.
E aí, uma vez que essa pessoa tem acesso à saúde pública, diferentemente do Brasil, em que o acesso à saúde pública é necessariamente feito por meio de, ah, não necessariamente, mas quase sempre, feito por meio de hospitais mantidos pelo SUS, aqui há uma espécie de concorrência. Existe o equivalente ao SUS, que se chama ASS, que é o prestador de saúde pública, e existem prestadores de saúde privadas que participam do Sistema Nacional Integrado de Saúde. Então, todo mundo tem acesso ao mesmo plano de saúde. Esse plano de saúde ah, te dá a opção, a faculdade de escolher se você quer ser atendido pelo AS, pelo prestador de saúde pública, ou por um prestador de saúde privada, e existe lá uma lista com 41 prestadores, e o segurado escolhe qual que ele quer. Quero aqui tem um hospital grande próximo da minha casa, um hospital privado próximo da minha casa, você escolhe e você terá acesso a um plano de saúde que é idêntico para todos os 3,5 milhões de assegurados. Ah, por que que algumas pessoas escolhem, então, o sistema de saúde público se há aí um leque de opções de hospitais privados? Por uma série de razões, entre elas, que o sistema de saúde público, o ASS, né, o prestador público, ele dá uma cobertura mais ampla. Então, o cidadão vai lá a uma consulta médica, tem uma prescrição de medicamentos A, B e C. Se ele está coberto pelo ASS, aqueles medicamentos não terão custo, serão fornecidos gratuitamente. Se ele está num esquema com a cobertura feita por um prestador privado, os medicamentos têm custo. Ele vai ter que ir a uma farmácia com aquela prescrição e comprar, né, como a gente faz no Brasil. Além disso, também há um esquema separado para militares e policiais e também um pequeno número de pessoas que utilizam prestadores particulares, que seria mais ou menos equivalente a um plano de saúde particular no Brasil. Como o Sistema Nacional Integrado de Saúde tem uma cobertura muito grande, esse número de pessoas seguradas de forma privada, né, de forma particular, é bem pequeno. É em torno de 80 mil, no universo de 3,5 milhões. A gente vai ver aqui que dos contribuintes para o fundo, do FONASA, a maioria prefere os prestadores particulares e uma minoria faz a sua cobertura com a saúde pública, 21%, e um número menor ainda preferem esses seguros particulares, que muitas vezes abrem a possibilidade de descontar esse valor que iria para a saúde, para o Sistema Nacional Integrado de Saúde, e aí a pessoa paga um valor adicional para ter o acesso ao seguro particular. Entre os não contribuintes, a situação se inverte e a gente vê uma maioria aqui de pessoas que preferem o prestador de saúde pública. Possivelmente porque você tem uma cobertura maior, né? Você tem medicamentos já sem custo para o usuário. O gasto público em saúde no Uruguai representa atualmente 9,36% do PIB. Perdão, o gasto total em saúde representa 9,36%, sendo que o gasto público é 6% do PIB. E as estimativas apontam para um crescimento nos próximos anos. O crescimento faz sentido quando a gente vê a demografia do Uruguai. O Uruguai é um país que está envelhecendo. Você tem hoje uma média de idade por volta de 36 anos, e para a próxima década isso aí vai passar dos 41, 42 anos. Você tem no Uruguai cerca de 16 mil médicos, uma razão aí de 46 por 10 mil habitantes,
o que faz do Uruguai, na América Latina, o país até a segunda melhor razão médico por habitante. Há cerca de 25 mil enfermeiros, esse número inclui tanto o equivalente a um técnico de enfermagem quanto ao enfermeiro com graduação, e um número bem mais reduzido de odontólogos. Temos hoje aí um universo de 105 hospitais, dos quais 56 públicos, 48 privados e um hospital universitário. A quantidade de leitos disponíveis no prestador público é de 4.597, dos quais 248 de UTI, e nos prestadores privados, 4.263, dos quais 708 de UTI. E nesse esquema dos seguros particulares, nós temos 399 leitos, 90 de UTI. Essa estrutura de competição entre prestadores privados que oferecem o serviço público tende a ter maior, uma maior capacidade de investimento nos hospitais, o que é, naturalmente, do ponto de vista do exportador brasileiro de dispositivos médicos, uma coisa muito benéfica, como também é benéfico para o usuário local. Aqui, nós podemos disponibilizar essa lista de autoridades e entidades do setor, pode ser útil, né, a eventuais contatos. Como eu mencionei anteriormente, a gente vê que o Mercosul dá uma pequena vantagem em termos de tarifas de importação, mas as principais vantagens não são essas, porque as tarifas de importação dos dispositivos médicos, em geral, não são muito altas para terceiros mercados que não são partes do Mercosul. Então, nós nos voltamos para outras vantagens, a proximidade física e geográfica, a semelhança cultural, o ambiente de negócio aqui no Uruguai, os participantes desse ambiente de negócio em geral têm uma boa visão do Brasil, vê o Brasil como um parceiro historicamente confiável e tem capacidade de fornecer de forma contínua produtos de boa qualidade, de atender bem o mercado uruguaio. Existe, assim, também, de uma forma meio difusa, uma visão do Brasil como uma visão positiva do Brasil. O Uruguai é um dos países que tem um maior número de emissão de turistas para o Brasil, e o maior número absoluto. Assim, o Uruguai fica todo ano entre quarto e quinto lugar entre os países que mais enviam turistas ao Brasil, sendo que a população do Uruguai é de apenas 3,5 milhões de habitantes. E, pelo outro lado, as desvantagens, o tamanho do mercado não é assim, não tem uma dimensão tão grande assim, e a concorrência de terceiros mercados, inclusive dos asiáticos, né? Nós aqui do SECOM estamos à disposição dos senhores para auxiliar em tudo que nós possamos. Esse aqui é o nosso endereço de e-mail. Se quiserem outros contatos também, teremos o maior prazer em fornecer, basta nos encaminhar um e-mail. E aqui nesse endereço nós temos um guia que chama-se Como Exportar para o Uruguai, com uma série de informações úteis. Está disponível para qualquer pessoa, qualquer empresa, basta entrar aqui e clicar no link. Se quiserem também nos encaminhar um e-mail, a gente envia esse guia por e-mail sem nenhum problema. Então, muito obrigado a todos e fico aqui à disposição. Obrigado, João. Obrigado aí pela exposição, as informações que você compartilhou.
Deu para entender aí as características do sistema de saúde e também as diferenças aqui com o SUS aqui do Brasil. Acho que só para, aproveitando que você apresentou algumas informações aí do sistema de saúde, para complementar, vale a pena, pessoal, destacar que no próprio site do Ministério da Saúde, e onde se apresenta informações específicas desse Sistema Universal de Acesso à Saúde no Uruguai, existe um link onde vocês podem baixar dados estatísticos do acesso à população a esses serviços de saúde. Então, qual é a parcela da população que atende o sistema público, o privado e esses seguros? E eles apresentam uma distribuição regional. Então, dá para saber exatamente qual que é a cidade onde há uma grande demanda de serviço de saúde e os outros estados, né, as divisões de estado aí do Uruguai. Então, vale a pena vocês acessarem, navegarem, porque isso também ajuda na decisão aí comercial de vocês de onde é necessário ter um distribuidor para atender essa demanda. Eu vou deixar com vocês o link no chat também, e aí vocês podem acessar. E, de novo, João, muito obrigado aí pela informação. Dando sequência à nossa agenda, queria então chamar a Sandra, que é da Gerência de Inteligência de Mercado da Apex Brasil, e que vai navegar aí pelo mapa de oportunidades e identificar algumas oportunidades comerciais para as NCMs do nosso setor. Sandra, por favor, fique à vontade. Obrigada, José Dantas. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de a gente estar participando do webinar ABIMO Dispositivos Médicos para o Uruguai. Meu nome é Sandra Rebouças, eu sou aqui da equipe de inteligência de mercado da Apex Brasil e eu vou passar por dois momentos a nossa apresentação. Primeiramente, passando um slide, né, falando um pouco da nossa metodologia, e logo depois a gente vai navegar no painel, no mapa de oportunidades. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Quero ver se vocês estão visualizando. Deixa eu colocar em modo de apresentação, ok? Bom, vamos lá. Primeiramente, falando da Apex Brasil, rapidamente, para quem ainda não conhece, é uma agência de promoção de exportações e atração de investimentos estrangeiros, que está há mais de 20 anos no mercado. Nós estamos presentes, né? Nós temos 17 escritórios presentes nos mais diversos continentes, com exceção da Oceania, né? Então, hoje nós temos a sede aqui em Brasília, temos um escritório em cada região, né? Centro-Oeste temos Goiânia, Sudeste São Paulo, Sul Porto Alegre, Nordeste Recife e no Norte Belém. E aqui são cada um dos nossos escritórios em todo o mundo. Nós temos vários eixos de atuação, aqui são os nossos programas finalísticos, aqui a inteligência de mercado é onde eu estou inserida. Na inteligência de mercado, nós fazemos estudos de missões prospectivas, buscando entender, nós vamos até o mercado e buscando entender qual é a demanda daquele mercado, por que compra, por que não compra do Brasil, e assim depois nós trazemos aqui para as nossas empresas brasileiras quais oportunidades que nós encontramos, quais foram os achados das nossas missões. Fazemos estudos, painéis e todos estão disponíveis de forma gratuita na nossa plataforma. E um desses produtos, né, que nós desenvolvemos, que é o painel Mapa de Oportunidades, também ele está dentro da nossa plataforma e aberta para todos. Temos a parte de qualificação para negócios internacionais, aqui onde se insere aquelas empresas que estão querendo se inserir no mercado internacional. Então, nós estamos desde a capacitação no PayEx, o nosso grande programa aqui da Apex Brasil, que capacita a empresa até o primeiro momento de exportação. Temos a área de promoção de negócios, onde estão inseridos projetos setoriais, onde a BIMO se encontra, né, dentro do grande projeto setorial da BIMO, que são projetos mais estruturantes, com empresas que têm um grau maior de maturidade de exportação. Temos a frente de expansão internacional, aquelas empresas que têm interesse em montar suas plantas em outros mercados.
atração de investimentos estrangeiros, onde nós buscamos investidores estrangeiros que estão querendo montar plantas no Brasil e assim nós conseguirmos dentro dos municípios, nos municípios onde foram instalados, gerar emprego, e temos os nossos projetos Imagem, né, como está acontecendo agora a Expo Osaka, onde nós fazemos 6 meses de exposição da nossa, das oportunidades da imagem do Brasil. Aqui falando rapidamente sobre a inteligência, a nossa trilha de inteligência de mercado, né? O que você pode fazer utilizando os produtos da inteligência. Então, primeiramente, nós temos aqui o mapa de oportunidades, onde aqui, navegando e buscando pelo seu código do produto, você pode visualizar onde há oportunidades para o seu produto, em quais mercados, qual é o principal concorrente, isso aí nós vamos ver já já. Uma vez que você encontra o mercado, aí tem um outro produto também disponível na plataforma, que aí você busca, no caso, pelo Uruguai, falando um pouco daquele mercado, né? Aqui nesse perfil comércio e investimentos, nós temos dados de macroeconomia, os dados gerais, qual a população daquele mercado, nós temos os top 10 produtos mais exportados para o mercado, os mais importados daquele mercado. Temos informações também de acesso a mercado, a parte de barreiras tarifárias, sanitárias, fitossanitárias, e temos uma seção aqui bem na frente do nosso estudo de oportunidades encontradas e os desafios. E aí, uma vez que entender um pouco do país, nós também temos alguns estudos que estão disponíveis na nossa plataforma, como até apresentado, e alguns estudos feitos em parceria com as entidades setoriais, como apresentado agora há pouco, e que tem o da BIMO com a Apex Brasil, e temos alertas de acesso a mercado. Esse aqui é algum dos nossos produtos. Esse alerta de mercados é o que acontece qualquer evento no cenário internacional e que possa apresentar um risco ou oportunidade para as nossas empresas brasileiras, nós emitimos um alerta. Dá um exemplo, a questão da tarifação Trump, né? Nós temos equipe que fica monitorando todas as tarifações que estão acontecendo no mundo, e aí a gente busca entender onde que o Brasil encontra oportunidade diante dessas tarifações para os outros mercados, e nós emitimos alertas para as empresas que estão cadastradas, que são as nossas empresas apoiadas e que estão cadastradas no nosso CRM, né, que estão cadastradas aqui na Apex Brasil. Então, passando por aqui, nós vamos passar pelo mapa de oportunidades. Essa aqui é a carinha do nosso mapa de oportunidades, e agora a gente vai navegar aqui na plataforma da Apex Brasil. Como que você vai acessar esse mapa? Primeiramente, no apexbrasil.com.br, vindo na opção de inteligência. Quando você vem aqui na opção de inteligência, aí só descer um pouco, e aqui você encontra todos os produtos que estão disponíveis. Aqui tem os painéis de inteligência, os estudos e publicações, os alertas e informes e os webinars que nós apresentamos mensalmente. Hoje à tarde mesmo nós teremos o webinar de México. E todos os webinars que nós apresentamos, nós deixamos a gravação e o material também armazenado aqui. Então, esses webinars são muito ricos em conteúdo, que nós contamos com a participação do SECOM, da Câmara de Comércio, de uma empresa brasileira que tenha experiência naquele mercado para falar dos cases de sucesso e os não sucessos que ela obteve naquele mercado. E também temos o Banco do Brasil, que apresenta também a sua proposta junto às empresas que querem formas de financiamento para poder exportar para aquele mercado. Então, entrando aqui em painéis de inteligência, você vai descer um pouco e verificar aqui, ó, o mapa de oportunidades de exportações brasileiras para o mundo. Tá? Aqui, vamos navegar. Eu vou selecionar um produto. No caso,
Deixa eu pegar aqui. No caso do mapa de oportunidades, como nós trabalhamos com uma série de bases de dados internacionais, então o nível de detalhamento que nós conseguimos para cruzar esses dados são os 6 primeiros dígitos do NCM. Nós temos o código do NCM, que são 8 dígitos, que é a nomenclatura Mercosul, e como se trata de outras bases de dados internacionais, nós utilizamos os 6 primeiros dígitos e basta colocar aqui os 6 primeiros dígitos, ou você faz a busca pela palavra-chave ou por esses 6 primeiros dígitos. Eu vou colocar aqui um produto da BIMO 902110, que é artigos e aparelhos ortopédicos para fraturas, e verificar aqui quais são as oportunidades encontradas. Vem aqui na opção exibir mapa, e aqui no exibir mapa me aparece uma série de países em que constam essas bolas. O tamanho da bola representa quanto maior a bola, mais aquele país importa, é o valor de importação daquele país para esse produto. Então, a bola maior, a cor da bola representa a classificação daquele mercado para esse produto. Temos abertura, consolidação, manutenção, recuperação e declínio. Então, assim, nós temos uma categorização, nós temos uma descrição para o que representa cada um desses mercados. Por exemplo, consolidação e manutenção, nós já temos espaço naquele mercado, aquele mercado está crescente e ele é bom para as empresas entrarem, inclusive as empresas iniciantes. Já o mercado de abertura, porque aqui não apareceu de abertura para esse produto, mas de abertura, por exemplo, seria um mercado que o nosso produto ainda não é conhecido naquele país. E a gente precisa, né, de uma margem maior de recursos investidos naquele país, para que você faça a promoção do produto no país. Então, a gente não recomenda para as empresas iniciantes, mas as empresas mais experientes. Então, aqui, verificando, vamos olhar aqui, só passando o mouse em cima, você verifica aqui, por exemplo, Uruguai. Uruguai é um dos que tem oportunidade para artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas. E aqui a gente observa as informações do Uruguai. Tem todas as informações aqui. O Uruguai, que é a classificação, deixa eu colocar um pouquinho maior. Classificação em consolidação, eu tenho que segurar aqui em cima do mouse. As importações do Uruguai foram 6 milhões em 2023. Desses 6 milhões, o Brasil exportou 560 mil, ou seja, o Brasil teve 9,16%. Todas essas informações tem aqui nesse card que está aparecendo. Então, desses 6 milhões, o Brasil só entrou com 9,16%. E a China, nosso principal concorrente para esse produto no mercado uruguaio, o crescimento da China está 25,8% no período 2023 e a participação da China no Uruguai para artigos e aparelhos ortopédicos é de 19,3%. Então, nós temos a participação de 9% e a China 19%. E aqui, imposto de importação 0% para esse produto. E também em função muito do que o Paulo falou anteriormente, da questão do acordo, né, com o Mercosul. Então, aqui a gente pode verificar todas as informações. Se você quiser ver em nível de tabela, também tem, são as mesmas informações, por exemplo, aqui, porque aqui está me trazendo todos os países. Vamos olhar aqui o Uruguai. Aí ele vai trazer as mesmas informações. A importação do Uruguai foi 6 milhões, a exportação do Brasil foi 560 mil, representando 9%, a China, o principal concorrente, aqui é só em formato de tabela. E se você quiser exportar os dados, basta clicar aqui, você vai colocar seu e-mail e aí vai chegar no seu e-mail uma tabela com esses dados. E se você pode fazer para esses e qualquer um outro produto, a gente pode passar aqui pelo outro 90, 18,90, que são, não, peraí, 90, 18,90. Outros instrumentos e aparelhos para medicina. A mesma coisa, aí aqui você... Aí aqui como é que a gente faz a leitura, tá?
Aqui nós verificamos que para este produto, número de países, tem 16 países que nós mapeamos com oportunidades. Não são todas as oportunidades que nós mapeamos, mas as principais oportunidades. Por quê? Porque dentro da nossa metodologia nós tiramos países que têm uma inconstância em importar, ou seja, ele importa um ano, deixa de exportar 3 anos, importa um ano, deixa de importar 2 anos. Então, assim, a gente retira esses, ou então que ele importa um valor muito baixo. Aí aqui a gente observa 16 países com oportunidade, o total desses 16 países em importação, eles importaram 1,3 bilhões, 1,3 bilhão em 2023, e desses 1,3 bilhão, o Brasil só exportou 17,3 milhões, ou seja, há oportunidades para as empresas brasileiras dentro do mercado. E aqui, quando eu sinalizo dentro desses mercados, quando eu vejo aqui o Uruguai importou 25,3 milhões, e o Brasil, desses 25 Como milhões. acessar o mapa? Oi? Eu vou logo não, aqui, assim que eu terminar a apresentação, eu vou colocar o link para acesso do mapa e depois eu passo todas as informações também de outros produtos que nós temos e o link para acesso, tá? Vou deixar aqui no chat do nosso webinar. Então, aqui você pode verificar que cadê o Uruguai? O Uruguai, ele importou 25,3 milhões, desses 25,3, o Brasil não importou nenhum milhão, chegou a 548 mil. Com a nossa participação é 2% no mercado uruguaio. E os Estados Unidos, nosso principal concorrente, com 26,4% naquele mercado. Então, assim, tem espaço. A classificação dele se deu recuperação em declínio porque há um aumento da concorrência, né? A concorrência está aumentando mais do que as exportações brasileiras, porque a gente pode verificar também nesse card que enquanto o Brasil cresceu 9% no período 2023, os Estados Unidos cresceram 25%. Então, assim, a gente está em recuperação em declínio é porque houve uma queda nas nossas exportações para o Uruguai deste produto e a gente precisa, né, dessa recuperação. Houve uma queda e temos que recuperar porque há oportunidade para esse mercado. E assim a gente pode fazer com qualquer um dos produtos, tá? Bastando selecionar tanto pelo nome quanto pelo código o produto que você quer e aqui selecionar a opção de exibir dados e aqui informações também de acesso a mercado. Aqui acesso a mercado, para esse produto, quando eu clico lá em acesso a mercado, eu verifico aqui Uruguai. Deixa eu ver se tem alguma informação de acesso a mercado. Só que a tarifação é 0. Aqui eu tenho Panamá, que a tarifação é 3,33%. E aqui você pode verificar e também sempre exportar os dados, tá? Então, aqui, esse é o nosso painel. Você também pode colocar aqui por país. Se você selecionar um país, aí deixa eu ver aqui, Uruguai. Só que aqui eu não vou estar dentro do produto, eu vou já verificar todos os produtos que eu tenho oportunidade no Uruguai e assim você pode fazer a busca pelo seu produto. Aí pode colocar Uruguai, aí você vai chegar naquela mesma outra tela se eu selecionar Uruguai e o 902110, 902110. Aí eu vou cair naquela mesma tela porque eu estou selecionando exatamente aquele produto e aí eu vou verificar quais são as importações, a participação, vou cair naquela mesma informação. E este é o nosso mapa de oportunidades, como eu falei, eu vou colocar aqui no nosso chat. E eu queria apresentar só um momentinho, só para eu apresentar um último painel, que também está disponível aqui na nossa plataforma, que seria esse painel de comércio. Foi o painel mais atual, nosso, mais novo aqui da área, né? Onde nós temos as informações de comércio para que, se vocês tiverem interesse de acompanhar o mercado. Então, aqui nós temos
Comércio Brasil-Mundo, balança comercial, comércio Brasil-China, comércio Brasil-Estados Unidos. Comércio Brasil-Mundo, por que eu tenho Brasil-Mundo, Brasil-China e Brasil-Estados Unidos? Porque aqui eu vejo o mundo como um todo. Quando eu olho os Estados Unidos, eu olho o comércio do Brasil para os Estados Unidos. Quando eu olho o comércio Brasil-China, aí eu já adentro uma outra base de dados, eu já adentro, mas para onde da China exportou? Para qual província chinesa? E quando eu olho para este comércio Brasil-Estados Unidos, eu quero saber não só se exportou para os Estados Unidos, mas para qual estado dos Estados Unidos exportamos ou importamos determinado produto. E aqui a balança comercial. Então, rapidamente perpassando esse painel, você pode selecionar aqui, eu posso selecionar aqui o 90, 21, 10, eu vou colocar, mas pode ser a nível de NCM, aqui já pode ser a nível de NCM, porque eu estou trabalhando dentro de uma base de importação e exportação do Comex Stat, então as informações de exportações brasileiras, importações brasileiras, eu não estou trabalhando com base de dados internacional, posso chegar no menor nível do detalhe aqui dentro desse SH6 eu posso selecionar, por exemplo, artigos e aparelhos ortopédicos, e aqui eu vejo como é que está nos últimos 5 anos as exportações brasileiras, como é que está o comportamento do período de janeiro a abril de 2025, comparando 24 com 25, comparando 21 com 25, tá? E aqui as importações na parte de baixo. Aí eu vejo aqui para esse produto, eu mudo de tela aqui para o país, eu vejo quais são os top 9 mercados em 2025, em 24, em 23. De janeiro, eu sempre estou olhando aqui de janeiro a abril de 2025. E aqui as importações também, de onde que a gente mais importa. Eu posso olhar aqui, deixa eu ver por modal. Aí eu quero ver qual modal mais utilizado, 2025, para esse produto, utilizado mais o modal aéreo, né, tanto para exportação quanto para importação. Temos aqui a balança comercial, onde na balança comercial nós podemos 90, 21, 10. Posso pela SH6, mas também posso escolher um produto. E aí eu verifico como é que está a balança comercial do Brasil com os demais países do mundo. Se a gente está exportando mais do que importando. O verde é exportação, o amarelo importação e o azul saldo. E a gente vê que a exportação é menor do que a importação. Portanto, para este produto, de 19 a 20, a 25, a 24, aqui a gente pode ver que nós estamos com as exportações são inferiores às importações, né? O saldo não é superavitário. Aqui eu posso também colocar vamos ver mais agora com o Uruguai, como é que está para este produto, se a gente exporta mais do que importa. Ou seja, aqui a gente não tem nem importação, a gente só exporta por Uruguai. É por isso que aparece somente exportação e saldo, exportação, saldo, e sempre a exportação vai ser igual a saldo, porque não há importação deste produto do Uruguai para o Brasil. E assim você pode fazer uma combinação dos diversos filtros que se tem. Eu quero ver determinado UF, essa UF ela exporta mais, isso para qualquer produto, pessoal. Eu quero ver região de destino, bloco econômico, ou seja, eu posso fazer uma combinação desses diversos filtros para você olhar a balança comercial do Brasil, podendo escolher desde 1997. Basta eu colocar aqui o ano de 1997 a 2024, vamos lá. Sim, aí agora eu quero limpar, deixa eu colocar 1997 a 2024. Volto, como eu limpei o filtro, aqui tem toda a nossa balança comercial brasileira, onde nós verificamos que de 97 até 2024, nós somos historicamente superavitários, sempre o azulzinho aqui para cima, em determinados anos só que houve, né, as importações superando os valores das importações. E com isso eu concluo a minha apresentação. Vou deixar o link desses painéis, vou deixar o meu e-mail e me contactem se vocês precisarem de qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada. Obrigado, Sandra.
Agradecer de novo pela contribuição e apoio da Apex durante todos esses anos. Eu vou compartilhar, então, desculpa, eu vou passar então a palavra agora para o Passarini, que vai fazer a última exposição antes da sessão de perguntas. É, bem, o Paulo Passarini é representante do Grupo Passarini e vai apresentar os principais processos para registro de dispositivos médicos no Uruguai. É, Passarini, fique à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam. José, já que você está compartilhando aí da sua tela. Na verdade, é a Sandra. Ô, Sandra, se puder só parar o compartilhamento, bem aqui embaixo tem uma opção. Passarinho, acho que você pode ir tocando, eu vou tirar aqui do compartilhamento dela. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Abimo, por mais esse convite. Nós estamos aqui juntos para podermos estar falando um pouquinho do Uruguai, dessa parte de regulamentação, que a gente sabe que a chave é um off, né? Ou vocês podem exportar, ou não podem exportar, né? E antes mesmo de eu entrar na minha apresentação, eu gostaria de comentar um ponto muito importante que sempre a gente vem trazendo nas nossas apresentações, que é vocês têm três alternativas para estar entrando nos países da América Latina. Óbvio que há algumas exceções, mas na sua grande maioria, e nesse caso o Uruguai faz parte dessa maioria, as três formas referente à regulamentação que você vai conseguir adentrar no Uruguai. Bom, primeiro delas, que vocês já conhecem, que é montar a própria estrutura de vocês dentro do Uruguai, tá? Essa, essa situação, obrigado, José. Essa situação, ela é uma situação bastante interessante, porém, ela requer um ponto que geralmente vocês não estão dispostos. Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui. Homem fazendo duas coisas por vez não faz nada certo, né? Então, agora sim. Ah, agora sim. Então, pessoal, vocês podem entrar no Uruguai montando a própria estrutura de vocês lá dentro. O que acontece? É caro, é demorado e vocês não conhecem muito bem o mercado. Só que vocês vão ser dono do próprio nariz, ou seja, vocês vão mandar em todo o processo de vocês para a distribuição dentro do Uruguai. Essa é a primeira via que vocês podem colocar. A segunda via, que é a via mais comum, porém que vem caindo muito em desuso ultimamente, é colocar o registro na mão do distribuidor. Sabe por que vem caindo em desuso? Porque ela tem muito mais contraindicações do que indicações. No passado, era a forma mais comum que vocês mais praticavam. Por quê? Porque esses países quase não tinham regulamentação nenhuma, né? Não precisava de praticamente nada para entrar nos países da América Latina. Isso mudou e mudou muito nos últimos 10 anos. Então, colocar o registro na mão do distribuidor, em primeiro ponto, é demorado o processo no Uruguai. Nós estamos falando de 6 a 8 meses. Se esse distribuidor não emplacar, você jogou 6, 8 meses fora, porém você não vai cortá-lo de bate-pronto. Você vai dar para ele um ano e meio dentro dessa atividade. E aí, transcorrido esse tempo, você vai ter que começar tudo do zero.
Não porque o Uruguai não dá transferência de registro, mas que vai ser muito difícil convencer o seu distribuidor a lhe dar essa autorização para transferir o registro que está no nome dele para uma outra empresa. Então, esse é um impactante muito grave para quem pretende exportar hoje para a América Latina. Segundo ponto, existe uma infinidade hoje de necessidades para registrar esses produtos no Uruguai. Não é mais simples, igual era no passado, que você pegava só o manual do produto, o certificado de livre venda da Anvisa e não dava. Então, hoje você vai ter que abrir uma infinidade de documentos e muitos deles constam bastante dados de projeto, análise de risco, avaliação clínica, usabilidade, ensaios elétricos para a parte elétrica, ensaios biológicos para a parte de materiais, né? Então, como a régua subiu de regulamentação na América Latina toda, o Uruguai não é exceção, vocês terão que abrir uma infinidade de informação. Que é a vantagem? Vocês não têm gasto, porque na grande maioria o distribuidor arca com os gastos. Porém, eu estou vendo já muitos distribuidores pedir em mercadoria, dividir com vocês em mercadoria. Eu vejo algumas empresas achar que isso é uma grande vantagem. Eu não enxergo vantagem nenhuma, porque vocês estão gastando do mesmo jeito, tá? O produto não é de graça para vocês. Então, é uma desvantagem significativa perante as vantagens que oferece. E a terceira e última via que vocês podem adentrar hoje no Uruguai é com o hosting, com a hospedagem de registro, né? Que é uma modalidade que se destacou muito nos últimos anos. Ela começou via Brasil, essa modalidade, já desde lá do final da década de 90, e ela se espalhou pela América Latina, porque a América Latina copia a Anvisa em muitas coisas, né? Então, a hospedagem de registro possui suas vantagens, porque o registro, por mais que esteja na mão de uma empresa, essa empresa vai ter um contrato com vocês, que ela vai disponibilizar para vocês o registro a hora que vocês desejarem. Então, eu quero sair dessa empresa, eu vou lá, eu posso pedir a transferência, está previsto em contrato. Segundo ponto, você expõe quantos distribuidores quiserem dentro dessa atividade. E qual é a desvantagem? Vocês arcam com o custo do processo de registro, e esse custo vem inteiro para a empresa, né? Mas o registro é de vocês, vocês fazem com ele e vocês colocam mercadoria em quem vocês quiserem. Quer testar dois de uma vez? É um país pequeno? Vou testar dois de uma vez. Não está dando certo com esse, você consegue colocar pressão e colocar um segundo. Então, são estratégias que o regulatório hoje propicia para as empresas para que elas possam tomar a melhor decisão, que eu acredito que a melhor decisão é exportar. Então, como eu fico mais seguro para exportar cada vez mais rápido? Bem, passada essa introdução, né, vamos falar um pouquinho da regulamentação dentro do Uruguai, para que vocês possam estar se situando, né? O processo no Uruguai, o Uruguai não tem uma agência reguladora igual a maior parte dos países da América Latina. O Uruguai, nós fazemos o processo diretamente no Ministério da Saúde. Uma das raras exceções hoje dentro da América Latina, porque quase todos hoje possuem uma agência reguladora, né? O Uruguai ainda não. Dentro do Uruguai, os produtos estão separados por classe de risco 1, 2, 3 e 4, muito parecido com o que está aqui na Anvisa. Essa classe de risco que o seu produto entra, ela interfere diretamente na quantidade de documentos que você vai ter que provar hoje para o Uruguai. Gente, o Uruguai não tem muita diferença de documentação que está sendo pedido pela Anvisa, tá? Então, se eu pegar um implante hoje para registrar, vocês vão ter que mandar a biocompatibilidade, vai ter que mandar os testes mecânicos, vai ter que mandar
a tal da avaliação clínica que começou a ser exigido em todos os lugares, né? Então, não se diferencia muito do que hoje o Brasil já pede. É importante fazer a classificação do produto. Em qualquer país que vocês forem, há divergências pequenas, tá? Então, não caiam naquela situação, meu produto é classe 2 aqui, é classe 2 lá, tá tranquilo. Não, tem exceções. Então, cuidado com as exceções. Precisa ter um local que tenha uma empresa devidamente regularizada com um responsável técnico, tá? Então, o Uruguai segue essa tendência da América Latina, que começou lá atrás com a Argentina, que é a máfia mais velha, que é a Anvisa, né? E que depois a Anvisa cresceu e ditou essa tendência por todo o país, então, por todo o continente, né? Então, há necessidade desse local. Eu já vi muita gente vir me perguntar assim: meu distribuidor falou que não precisa de nada. Não, gente, precisa. Mas eu mandei produto para lá e não precisou de nada. Olha, foi por contrabando, não foi por outras vias, tá? Não tem como. Então, troca de NCM, coloca com outro tipo de NCM, porque o Uruguai tem uma regulamentação muito específica e muito correta com esse ponto, tá? Passarinho, mas a responsabilidade é do cara, não tem nada a ver, se ele perder a mercadoria, o problema é dele. Então, não é bem assim. Vocês já pensaram na marca de vocês lá? Entrou 10, 15, 20 produtos, e aí se descobre e sai uma publicação que tem que recolher todos esses produtos. O distribuidor se queima, mas a marca de vocês está atrelada. Então, respinga na marca de vocês para depois voltar a entrar nesse mercado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E eu sei que tem muito contrabando via fronteira com o Brasil, tá? Então, a gente orienta porque é a marca de vocês que está em jogo no mercado uruguaio, tá? Ainda falando um pouquinho mais, né, de regulamentação, como eu disse agora há pouco, usa as mesmas validações dos demais países. Então, quando você hoje monta um processo de registro bem montado para o Brasil, não um processo de registro que já foi renovado 2 vezes, que ele foi feito lá em 2010, está com as regras lá de 2010. Não, estamos falando de um processo de registro montado a partir de 2022 para cá, tá? Vocês vão usar esses mesmos documentos para o Uruguai. E não só para o Uruguai, para o México, para a Colômbia, para a Bolívia, para o Equador, para o Peru, tá? Vocês vão utilizar essa mesma documentação, essa mesma estrutura que vai estar hoje dentro do Uruguai, tá? Todos precisam de registro, local ou estrangeiro. Então, não existe exceção, como eu acabei de dizer agora, tá? A única coisa que tem exceção é que existe alguns produtos que no Brasil é considerado produto de saúde e no Uruguai não é, tá? E o contrário também existe, tá? O contrário também existe. Por exemplo, caixa hoje de instrumental no Brasil não está precisando mais de registro e no Uruguai precisa, tá? Então a gente vai precisar registrar todos os produtos. Não é necessário que o produto tenha certificação CE ou FDA. Pessoal, o que acontece? Alguns países da América Latina têm duas filas. Duas filas. Como assim, passarinho, duas filas? É o caso do México, tá? É o caso da Argentina. Ele tem a fila quando você não tem certificação FDA, canadense, eh, japonesa, e tem a fila quando você tem essas certificações. E aí a fila que tem essas certificações anda um pouco mais rápido. Não quer dizer que você não vai ter que juntar toda a documentação necessária, tá? Porém, todos os países hoje na América Latina, eu digo todos aqueles que têm relevância
propriamente dito e que não está vivendo uma ditadura, tá? Porque aí as regras não são tão válidas. Ele tem sua autonomia. Então, quando o distribuidor pede isso para vocês, é por dois motivos básicos. Primeiro, que ele quer um atestado de qualidade. Ele quer um atestado sólido, forte, e essas duas certificações passam esse embasamento. E segundo, que entenda um ponto. Quando você está conversando comercial do Brasil, comercial do Uruguai, vocês não têm como é que eu posso dizer? Vocês não têm o conhecimento aprofundado do regulatório. Então, a parte de lá vira para você falar, olha, tivesse EFD dá certo. Por quê? Porque a pessoa do regulatório daquela ponta do Uruguai falou para ele, olha, eu não vou te passar uma lista de documentos, mas pergunta para ele se ele tem uma dessas duas certificações que já vai dar certo para todos os documentos, tá? Então, isso acontece muito, a gente já pesquisou bastante. Então, o Uruguai não tem fila especial, uma fila única, e o CE e o FDA lá será apenas um qualificador para vocês, um diferencial, tá? Para os produtos de vocês. Bom, precisa da certificação de livre venda. Que é isso? É aquele certificado que a Anvisa emite. O Uruguai exige que o produto tenha registro no país de origem. Igual o Brasil também existe. Passarini, mas se meu produto tiver naquela exceção que no Brasil não tem registro, a gente pede uma declaração para a Anvisa formal para que ela informe que aquele produto não possui registro no Brasil. E aí, com essa declaração, a gente submete o processo no Uruguai. Então, é essa a forma correta de se fazer a atividade. A Anvisa não irá emitir o certificado de livre venda, que nada mais é que um atestado que comprova que seu produto tem registro para os governos estrangeiros, tá? Para produtos que não têm registro. Ela não irá emitir, mas ela irá emitir uma declaração que o seu produto não tem necessidade de registro no Brasil. E com isso você consegue registrar no Uruguai. Bom, também não precisa de amostra, tá? Não tem necessidade de enviar amostra para o Uruguai. Não tem necessidade. Os insights são feitos dentro do Brasil, têm validade no Uruguai. Essas situações que eu estou trazendo são dúvidas que muita gente me traz, me faz essas perguntas. Então, eu estou colocando aqui para vocês poderem estar entendendo. E demais documentações como um todo. Análise de risco, usabilidade, manual, teste. E, pessoal, o único país da América Latina que aceita a documentação em 3 línguas é o Brasil, tá? Inglês, espanhol e português. O resto dos países da América Latina é documentação toda em espanhol. Preciso de tradução juramentada? Não, não preciso de tradução juramentada, não tem essa necessidade, tá? Mas todos esses países vai pedir para você documentação em espanhol. Então a gente sempre recomenda que o pessoal já do regulatório, que vocês geralmente não têm tanta sinergia, né? Que já sentem, que já se alinhem, que já se conversem, para que já deixe isso daí pronto, em ordem, tá? Precisa que as informações. Repetir aqui embaixo, que eu acabei de comentar, para que fique formalizado aqui, pessoal. Bom, dentro do Uruguai, tempo médio, 6 meses, um mês. Classe 1, a gente está vendo sair em 4 a 5 meses, tá? Mas os demais, 6 a 8 meses, oscila dentro desse intervalo, tudo bem? O custo médio da taxa no Uruguai chega à faixa de US$ 800. Para os classes menores, na faixa de US$ 600, os maiores na faixa de US$ 800, tá? É um registro com validade de 5 anos. O detentor do registro precisa fazer a importação. Bom, esse é o
vamos dizer assim, a cereja do bolo em problemas de regulamentação para o Uruguai, tá? O Uruguai, como a Argentina, ela obriga que somente o detentor do registro pode realizar a importação. Passarinho, então como é que fica a empresa de hosting que você acabou de falar? Então, o pessoal importa os produtos casado já para o seu distribuidor, entrou o produto, ele já emite a nota e já manda para o distribuidor seu. Geralmente, na grande maioria, esse produto nem entra no estoque da empresa de hosting. Ele já vai direto para a empresa para o seu importador. Aumenta, sim, algumas situações de impostos, mas é bem pequeno essa situação no Uruguai, tá? É bem pequeno, não é tão significante. Porém, precisa entender que produto, porque isso dá uma variação enorme. Alguns produtos chegam a não ter impacto nenhum, essa importação e esse repasse, porém, para alguns produtos existe sim essa situação de aumentar a carga tributária do produto, tá? Os únicos dois países que têm essa situação na América Latina é a Argentina e o Uruguai. Os demais países não têm esse ponto. E aí, por isso, a gente vê muito distribuidor falando assim: ah, não tem como, ah, não tem jeito. Se eu não colocar comigo, não tem jeito. Tem jeito, sim. Muitas empresas operam com hosting e para essa atividade, tá? E aí vai variar muito de empresa para empresa de hospedagem de registro. Algumas empresas cobram taxas para fazer essa atividade, outras empresas não cobram nada, só a anuidade mesmo que está colocado dentro do processo. Então, isso vai depender muito de cada uma das empresas que vocês escolherem, caso optem para realizar o processo com um hospedeiro. Pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas, então eu vou deixar aberto para as dúvidas. É um conhecimento rápido sobre o Uruguai, falando de regulamentação, mas que pode trazer para vocês muitas ferramentas para pesar a estratégia que vocês irão estar utilizando dentro do mercado uruguaio. Estou à inteira disposição para qualquer dúvida. Maravilha, Passarini, muito obrigado aí pelas informações. Já recebi aqui algumas perguntas, mas eu vou por ordem aqui. E, bem, então vou abrir o espaço de pergunta. Quem quiser se manifestar pode ficar à vontade de colocar no chat ou utilizar o recurso aqui do microfone e câmera para se manifestar. Enquanto vocês registram, eu vou começar com as perguntas que eu já recebi sobre a apresentação do SECOM. João Paulo, você pode, por favor, contribuir aqui na resposta? A pergunta é a seguinte: o Ministério de Saúde é o órgão responsável pela compra dos produtos, no país? É o órgão que emite as licitações? Como a gente pode participar desses processos? Eu vou checar essa informação e dou a resposta daqui a pouco. Tá, perfeito. E aí, talvez, ó, João, só para emendar já numa segunda aqui, é se existe alguma feira dedicada ao setor da saúde no Uruguai. É, não, não tem uma feira assim de importância que a gente possa mencionar aqui, não. Maravilha. Passarini, a pergunta que eu recebi aqui. Uma vez importada a mercadoria, a empresa de host pode vender para mais de um distribuidor? Importar para pode fazer, pode ser importado tudo de uma vez, entendendo um ponto, tá? Existem diversos tipos de empresa de host. Vou falar as que eu tenho conhecimento. Empresa de hosting, ela não nem segura o produto, tá? Mas, por exemplo, pode vir uma carga
única, unificada, e sobre a determinação do fabricante nacional aqui do Brasil, olha, 10 itens vai para esse aqui, 15 vai para esse. Tranquilo, tá? Isso não tem problema nenhum, tá? Ah, gostaria de fazer uma parceria com a empresa de hosting para que meus produtos entrem, se legalizem, fiquem no centro de logística à disposição e ele vai mandando. É possível também essa atividade. Lembrando que a empresa de hosting é um prestador de serviço, ela não é um distribuidor. Então, ela vai repassar esses custos e vai prestar esse serviço nesse caso, mas é possível sim. Bem, isso já responde então a pergunta aqui da Lisbeth do chat, de que é possível sim ter dois distribuidores. É Pode, exatamente isso. dois, três, quatro, quantos quiserem, é possível, porque no Uruguai, mesmo sendo por hosting, ou vocês optando por dar a possibilidade do distribuidor fazer o registro, nessas duas situações é possível sim ter mais de um, que é o que o pessoal sempre fala. Posso ter dois registros do mesmo produto? Pode. No Uruguai, pode. Perfeito. E aí, Passarinho, uma outra dúvida. Qual que é a diferença de registro para produto de classe um para os demais? O processo é o mesmo? Eu acho que era essa a pergunta. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se eu não entendi, por favor, mande de novo. Olha, no Uruguai, processo de classe 1 e classe 2, eles são um pouquinho mais simples na hora de montar, parecido com o que é aqui no Brasil. Mas não chega a ter toda essa simplicidade de notificação e registro, tá, pessoal? Então, só exige menos documentos aqui para essa atividade. Aproveitando, José, fazendo o jabá da BIMO, né? A gente tem um treinamento ah, constante, sempre a gente tem durante o ano treinamentos de regulatório para os países da América Latina. Quem ministra sou eu mesmo, em parceria com a BIMO, né? A BIMO contrata o serviço nosso para fazer esse trabalho aí. Até mesmo hoje nós temos Marrocos, Egito e África do Sul. Perfeito, isso mesmo. É, E posso fazer uma complementando a outra pergunta? informação, só para complementar a informação do passarinho, relembrar, vocês associados têm 30% de desconto aí na inscrição desses cursos. Então, acompanha a agenda. Hoje a gente começa mais um e a gente tem outros previstos aí para o segundo semestre que ainda dá para se inscrever. João, fica à vontade. Sobre as licitações, como o sistema aqui tem o prestador de saúde público e os prestadores privados, eu vou colocar aqui no chat um endereço onde você pode acompanhar as compras públicas para o prestador de saúde público. Os prestadores privados são empresas normais, né? Eles podem comprar como eles quiserem Mercado, sim. no mercado. Maravilha, obrigado, João. É, e aí, aproveitando, João, que você está aqui, tem uma pergunta da Solid Steel que ele encaminhou para a Apex, mas acho que você consegue responder, se tem alguma ação de promoção comercial. Eu lembro que você tinha comentado que existe uma feira multissetorial, não é isso? No Uruguai? Ou nem isso? Não, não, não. Não tem, né? Não tem. As feiras aqui, nessa área de saúde, não tem. Você tem Tá, feiras não, grandes tudo aqui bem. em outras áreas, mas não em saúde. Perfeito. E aí, acredito que tenha sido o Luiz que colocou aqui a pergunta. A gente aqui pela Bima consegue atender o mercado, Luiz, fazendo as missões comerciais, como é o caso que a gente vai fazer esse ano na Argentina e no Paraguai. O Uruguai pode ser sim um possível destino, assim também como nas rodadas de negócios que a gente realiza aqui no âmbito da feira hospitalar. Então, o Uruguai pode ser um país de origem de algum comprador que a gente convide a vir aqui participar dessas ações, e aí a gente consegue atender vocês com essa demanda. Passarini, também da Solid Steel, é a necessidade de registro, existe a necessidade de registro para equipamentos de laboratório no Ministério da Saúde? IVD, tá? Existe sim. Lá precisa. Pode usar a seguinte analogia. Todos
processo de todos os produtos que têm registro no Brasil vai precisar de VD, tá? Vai precisar de registro no Uruguai. Maravilha. E aqui, para quem solicitou, e complementando também a resposta das licitações, eu vou compartilhar com vocês depois um link também da Apex, de um mapa que vocês podem acompanhar os processos de licitação, não só para o Uruguai, mas outros países da América do Sul. Lembrei disso aqui e vou compartilhar com vocês. Mais alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram colocar? Ah, o passarinho, o Luiz complementou. E quais produtos de laboratório não precisam de registro? Tem algumas exceções, exemplo, banho-maria para patologia, não tem necessidade. Vamos ver se eu lembro de outros, porque assim, a lista de produtos para a saúde elas são gigantescas, né? Existe uma diferença, uma situação enorme. Ah, Centrífuga comum, tá? Não vai precisar de registro. Mas, por exemplo, você já entra num glicosímetro, vai precisar de um registro. Você entra num analisador químico, vai precisar de um registro, tá? Então, precisa. E ele seja home care, né, para utilização em casa ou para de laboratórios, eles vão precisar. A gente tem que analisar geralmente produto a produto, porque essas listas são tão grandes, tão vastas, né? Esse tempo atrás, eu li uma situação que até me surpreendeu, que existe mais produtos para a saúde do que moléculas na indústria farmacêutica, diferentes, né? Mais produtos para a saúde diferentes. Uma área muito grande. Então, lembrei desses dois agora. Perfeito. Pessoal, o João colocou aqui o link para acompanhar as compras públicas. Te agradeço, João. E eu coloquei aqui o do sistema da Apex, que vocês podem consultar também de licitação. Alguém tem mais alguma pergunta que vocês queiram apresentar? Só uma coisa, José. Claro. Quem quiser, estou com dúvida desse produto, pode nos procurar, não tem problema nenhum, né? O José está encaminhando, vai estar meus dados ali e a gente está inteira disposição para sanar qualquer dúvida particular de cada tipo de empresa com os seus respectivos produtos. Exato. Bem, eu É, vou, como o Passarini comentou, compartilhar com vocês aí os contatos, as apresentações e também a gravação. João, você quer comentar alguma coisa? queria só comentar aqui que caso haja aí um interesse entre os associados da BIMO na organização de alguma ação presencial aqui no Uruguai, que a embaixada teria assim o maior prazer em apoiar essa ação. Nós estamos aqui para isso e queremos muito que os senhores venham aqui. Maravilha, obrigado. É, Bem, pessoal, não recebi aqui outras perguntas, então já vou encaminhando para o final. Novamente agradecer. Ah, certo. Oi, Oi, Alexandre, José pode falar. Dantas, deixa eu só compartilhar uma informação. Eu já estive 2 vezes numa feira no Uruguai que é focada para o meu tipo de produto, que é para esterilização de dispositivos médicos. O nome dessa ela não tem um nome específico, a feira, mas ela é feita pela Associação de Esterilização do Uruguai, a AESTU, tá? Então, anualmente, quem quiser procurar, no site da AESTU, eu vou colocar aqui no chat, porque se por acaso alguém quiser, não é uma feira grande, normalmente ela tem 2 ou 3 dias, mas ela é focada em produtos para esterilização de dispositivos médicos. Beleza? Perfeito, muito Aí obrigado para pela deixar minha contribuição. contribuição. Obrigado. Bem, já está aqui o link no chat, pessoal, para vocês buscarem também. É, Bem, então, agradeço a todo mundo pela atenção, disponibilidade, novamente aos nossos parceiros, o Passarini, a Sandra e ao João.
que aceitaram o nosso convite aí para palestrar, ao conteúdo que foi compartilhado, a vocês que acessaram e passaram essa manhã aqui com a gente. Novamente, muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Tá, pessoal.